96.7. Está na hora da Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge. Muito bom dia, IRS 2015, dúvidas sobre o e-faturas. Na emissão de hoje procuramos esclarecer as dúvidas que eventualmente tenha sobre esta matéria, que tem estado a preocupar os contribuintes portugueses nos últimos dias, uma vez que se está a aproximar o prazo para concluir a validação das faturas no portal da Autoridade Tributária e Aduaneira. Na segunda-feira passada, o Governo publicou um decreto-lei que confirma a existência de um regime transitório. Vamos tentar explicar que regime é este, também neste programa em que temos como convidado o bastonário da Ordem dos Contabilistas Certificados, Domingos de Azevedo. Muito bom dia, muito obrigado, Sr. Bastonário. Bom dia. Presença e por ter aceitado o convite em estar connosco esta manhã. O senhor, no início do mês de dezembro, se não me engano, do ano passado, portanto, estava com muito receio, falava em caos a propósito desta nova forma de validação das despesas para efeitos de IRS. De alguma maneira, este seu receio já foi atenuado com a entrada em vigor deste regime transitório? Evidentemente que atenua muito aquilo que era, no fundo, uma alteração radical dos comportamentos dos contribuintes perante os seus hábitos já consolidados no que respeita ao IRS, e penso que aquilo que o Governo veio a publicar e que saiu vertido no Decreto-Lei número 5 de 2016, penso que, se a memória não me traiçoa, do dia 8 de fevereiro, veio, na verdade, sossegar um pouco estas minhas preocupações. Vamos lá ver do que é que nós estamos a falar. Nós estamos a falar numa mudança radical da forma dos contribuintes declararem perante a autoridade tributária, por isso perante o Estado, as despesas que, nos termos da lei, são dedutíveis ao seu rendimento. Ou seja, uma tentativa de encontrar aquilo que podemos chamar o rendimento líquido. Ora bem, a forma até hoje era os contribuintes iam às farmácias, iam aos médicos, iam aos hospitais, guardavam estes documentos, quando chegavam no final do ano, somavam estes documentos e punham o respectivo montante na declaração. Com a introdução do e-fatura, e o e-fatura acho que é um sistema com muitas potencialidades positivas, com a introdução do e-fatura tudo isto se baralhou. Isto é, os contribuintes ficaram a depender não deles mesmos, porque eles, quando iam à farmácia, pediam a faturinha e guardavam, era um ato só deles, mas deixaram de depender deles mesmos no que respeita a esta dedução e passaram a depender também de terceiros, isto é, que esses terceiros que lhe emitiram as faturas que cumprissem as suas obrigações, mandando a fatura para o e-fatura. E é isso que tem estado a falhar. Ora bem, algumas situações têm estado a falhar, mas há aqui outras questões de fundo pertinentes e que o Governo anterior não cuidou suficientemente. Ou seja, o e-fatura, o novo sistema, é um sistema que deixa o contribuinte mais sossegado, no caso do cumprimento, mas deixa-o também muito vulnerável quando há o incumprimento da outra parte. E, por outro lado, o próprio Governo não cuidou suficientemente de acautelar o seu comportamento, ele, também como interveniente de muitos atos na vida dos cidadãos, de se acautelar quanto ao cumprimento destas obrigações que ele impunha a terceiros. Ou seja, o próprio Governo, escudado numa situação em que a lei não obriga à emissão de fatura em alguns dos seus serviços, como seja, por exemplo, os serviços de saúde, os serviços tradicionalmente, os serviços públicos, a saúde, a educação, etc. O próprio Governo, como dizia, não emitia faturas, emitia recibos e não comunicava temporariamente esses mesmos documentos que emitia ao e-fatura. O que traria de imediato uma questão complexa que na altura nós abordámos. Primeira questão é o afunilar praticamente no termo dos prazos contribuintes a todo o e-fatura, gerando, tráfego superior ao normal e criando naturalmente algumas complicações. Segundo, não havia uma tradição no país
nem mesmo, e como disse, consubstanciada nas práticas do próprio governo, para que o mecanismo entrasse em funcionamento assim tão rapidamente. Repare-se, estas normas são de 2015, entram em vigor imediatamente em 2016. Ou seja, não há aqui um espaço intermédio que leve a que as pessoas e as próprias entidades, no caso concreto o próprio governo, que leva a que as pessoas se familiarizem com os novos procedimentos e naturalmente cumpram sossegadamente, com calma, com a serenidade que estas coisas exigem, os seus deveres de cidadania. Do ponto de vista prático, quais são, de acordo com a sua experiência, as principais dúvidas que as pessoas têm? Muito bem. Eu queria dizer apenas e muito rapidamente uma coisa muito simples. 2016 repôs, através do Decreto-Lei 5 de 2016, repôs-se que os cidadãos podem preencher a sua declaração e deduzir os montantes a que tenham direito da mesma forma como acontecia em 2015. Isto é, os cidadãos podem aceitar os documentos que estão no e-fatura, em seu nome inscritos, ou podem alterar esses documentos com esses valores com os documentos que têm em seu poder. Vamos ser práticos nisto, para as pessoas perceberem. As pessoas chegaram agora, no final do ano, separem por montinhos, despesas com a saúde. Criem um montinho com as despesas com a saúde. São os médicos, aquilo que pagam de receitas médicas, são as farmácias, são aquelas situações que tenham despesas com a saúde. São também aqueles materiais que, mesmo tendo uma taxa de IVA superior à normal ou dela isenta, por isso uma taxa de 23% ou até mesmo a taxa intermédia de 13%, mas desde que tenha receita médica desses materiais, eles são dedutíveis também. Por isso, separem no montinho que são despesas da saúde. Façam outro montinho que são despesas com a educação. Mas atenção, nas despesas com a educação, os produtos não podem ter taxa superior à taxa normal do IVA ou ser delas isenta. Porque é uma das alterações substanciais no nosso IRS, é que no caso das despesas com a educação, por exemplo, os cadernos... Material escolar, exatamente, com exceção dos livros, ou daqueles que tenham classificação já didática e porquanto sejam sujeitos apenas a 6%, o que tiver uma taxa de 23% de IVA não é dedutível nas despesas da educação no IRS. Façam um segundo montinho de despesas da educação. Façam um terceiro montinho de despesas com a habitação. E aqui também, naturalmente, despesas com a habitação normalmente são as despesas financeiras, essas não têm IVA e, porquanto, não têm este problema. Façam um terceiro montinho que seja despesas por setores da atividade, que são aquelas despesas com restaurantes, com as oficinas, com os cabeleireiros, podendo deduzir em cada um dos casos 250 euros. Exatamente, até 15% do IVA e 250 euros por cada sujeito passivo. E façam um último montinho que são as despesas familiares, as despesas gerais de família. Ora bem, então peguem neste montinho da saúde e vão ver ao e-fatura. Se o valor que consta do e-fatura estiver correto, então esqueçam os documentos que têm em vosso poder e aceitem o que está no e-fatura. Se as despesas, se estiver errado, não aceitem. Então digitem lá os valores que têm, os vossos valores da soma dos vossos montinhos. Com as despesas da educação, exatamente a mesma coisa e igualmente para todas as outras despesas. Ou seja, a grande diferença é que o legislador, por este decreto que acabo de dizer, para além de vir clarificar que as despesas com a saúde realizadas no estrangeiro, o que a anterior redação não previa, podem, e desde que haja colaboração de informação entre os países, informação fiscal, podem também ser consideradas no âmbito do IRS, desde que inscreva estas faturas no e-fatura. Aqui tem que ser os sujeitos passivos a comunicar no e-fatura. Vamos a um caso concreto. Imaginemos que uma pessoa, que o diabo seja surdo, mas imaginemos que uma pessoa tem um problema de câncer. E esta pessoa foi à Espanha, por exemplo, e fazer uma consulta, enfim, a um estabelecimento especializado. O que é certo é que pagou em Espanha, imaginemos, por exemplo, de consulta 200 euros e, por exemplo, de tratamento hospitalar, imaginemos, por exemplo, 1.500 euros. Como estava a redação anterior, não permitia, porque não fazia esta previsão, não possibilitava que ele deduzisse no IRS estes documentos. A nova redação do Código. Este decreto-lei vem alterar essa redação e vem dizer que pode
deduzir estes montantes gastos num país estrangeiro, desde que haja informação fiscal, pode deduzir, mas tem que descrever e inscrever estas faturas no e-fatura. Aqui é obrigatório descrever e faz sentido, porque são documentos de países estrangeiros. No que respeita à saúde e no que respeita à educação. São os únicos duas vertentes que não estavam previstas na redação anterior e que passam a estar com esta alteração. Por isso, vamos tirar a pressão sobre isto. Primeira questão. Está de acordo no IRS 2016? Está de acordo com o que consta no portal do e-fatura? Está de acordo com os documentos que têm em seu poder? Ok, aceita então o e-fatura. Não está de acordo? Há faturas que você tem em seu poder, que os contribuintes têm em seu poder, e que, por exemplo, estão classificadas noutras rúbricas. Imaginemos que é uma fatura da saúde, e está, por exemplo, classificada como uma fatura de despesas familiares, despesas gerais de família. Então não aceite e considere o montante dos documentos que tem em seu poder. Vamos então a casos concretos, depois dessa explicação geral, Sr. Bastonário. O primeiro deles, julgo eu, apresentado aqui por João Seródio. Bom dia. Muito bom dia. Ora bem, eu gostaria de pôr uma questão que tem por acaso a ver com o assunto que foi agora frisado, que é de colocarmos as faturas em diversos montinhos e podermos depois fazer um controle entre o e-fatura e aquilo que lá está escrito no IRS e aquilo que na realidade é verdade. É estranho que agora nos peçam para fazer isso, quando anteriormente disseram que quando colocássemos no e-fatura poderíamos deitar todas as faturas para o lixo. Ora bem, é difícil agora ir ao caixote do lixo à procura dessas faturas. Eu, por acaso, não acreditei naquilo que disseram, porque já não acredito em ninguém, e guardei as faturas. Agora, o que se passa é o seguinte: vim a descobrir que a ARS Lisboa, contrariamente à ARS da maior parte do país, incluindo Castelo Branco, por exemplo, que eu também faço do meu pai, portanto sei que é da ARS Castelo Branco, tem várias faturas. Na ARS Castelo Branco entra na saúde quando nós metemos no e-fatura. Quando nós metemos a ARS Lisboa, vai tudo parar a outros. Quando nós pedimos alteração, a alteração diz que não está devidamente localizado aquele número de contribuinte com a área da saúde. É estranho que a ARS Lisboa não esteja ligada à área da saúde. Por outro lado, também entrei em contacto através do portal das finanças com as finanças, que me disseram que a ARS iria pôr um fecheiro para consulta dos contribuintes e que nós daríamos o nosso concordância. Eu já andei à procura desse fecheiro, não o encontro em lado nenhum, e como dia 16 acaba, não sei se a ARS manda para as finanças e as finanças assumem como aquilo são as despesas e nós depois vamos ter que andar a fazer as tais contas à procura dos tais papelinhos que temos lá guardados, ou se na realidade vai estar em algum sítio localizado onde nós possamos ir visualizar e darmos o agrama antecipado. Obrigado, João, pela sua participação. Quem quiser ligar, o número de telefone disponível é o 822-0101. Se estiver fora do país é o 00351, evidentemente, o prefixo, e depois o número de telefone 2233-99956. Sr. Bastonário da Ordem dos Contabilistas Certificados, Domingos Azevedo, eu suponho que esta parte final da intervenção do ouvinte João Seródio tem a ver com a criação de uma nova página que vai estar disponível a partir do dia 1 de março, onde vão estar todas as despesas relacionadas com saúde e até com questões relacionadas com bancos e também com as rendas relativas a casas. Eu quero, antes de mais, agradecer ao Sr. João Seródio a questão que ele colocou, porque no decorrer da conversa às vezes nem sempre lembra tudo, na verdade temos que o dizer. E ele colocou aqui uma questão muito pertinente que eu penso que será de muitos colegas. 2 tipos de questões que ele aqui colocou. A primeira é aquela ideia que deixaram no ar de que não havia alternativa a este procedimento, ao procedimento de constatação das faturas no e-fatura, e porquanto parece que começaram uma espécie de aterrorizar as pessoas, e então deixou-lhe dito: bom, está no e-fatura, não se preocupe mais, pode deitar a fatura para o caixote do lixo. E, senhor ouvinte João Seródio, é verdade, se o senhor tiver faturas que não é fatura, que já lá estão consideradas,
O colega não precisa de ter essas faturas em seu poder. O senhor só precisa ter as faturas em seu poder, aquelas que não estejam descritas no e-fatura. Essas terá que as guardar. Por isso, as que estão no e-fatura estão aceites. Estão salvaguardadas, como é que é dizer? Consideradas. Se me permite a expressão, estão oficialmente aceites e não precisa de fazer mais nada. Agora, o senhor veio, exatamente, e muito bem, levantar uma questão que vem confirmar aquilo que eu dizia no princípio. É que o próprio governo não estava preparado, quando ele intervém na sociedade nas mais diversas formas como intervém, não estava suficientemente, os seus serviços não estavam suficientemente preparados para responder. E a prova é exatamente o que aqui acaba de dizer, que havia administrações regionais de saúde, como ele disse muito bem, que emitiam as faturas e as comunicavam logo ao e-fatura, e então a pessoa, quando ia consultar, via lá os documentos, e havia serviços, um deles era da ARS, penso que do Oeste de Lisboa, em que emitiam faturas, mas o código de atividade desses serviços eram serviços administrativos e não serviços com a saúde. Quer dizer, a pessoa, quando ia consultar as faturas, via as faturas emitidas pela ARS de Lisboa nas despesas gerais familiares e não nas despesas de saúde a que elas pertenciam. Bem confirmar aquilo que me estava a dizer, aquilo que eu já tinha dito, que os próprios serviços do Estado não estavam preparados para isto. Ora bem, os serviços do Estado conceberam esta norma nos seguintes termos. Por efeito deles não serem obrigados, nos termos do Código do IVA, à emissão de fatura, mas eu também não vejo substancialmente a diferença entre a emissão do recibo ou a emissão de uma fatura. Sinceramente, não há aqui, para efeitos de IRS ou até do e-fatura, diferenças substanciais. Não vejo razão porque que não emitem ou não comunicam esses mesmos recibos ao e-fatura. Ou então procedam de acordo com aquilo que exigem que os particulares façam. Em vez de emitirem recibo, imitam fatura-recibo. Qual é a diferença que há? Não há aqui diferença nenhuma, nem de trabalho, nem de nada. Há apenas uma diferença muito simples, que é terem um programazinho, coisa simples, ou alterarem o programa para este efeito. Mas como é que o Governo concebeu isto? Concebeu que no final do ano iria enviar uma relação à autoridade tributária, onde constassem todos os recibos emitidos e respectivas identificações, que é através dos modelos 44, 45, 46. Ora bem, e aqui é que está, na minha opinião, um erro de concepção de funcionamento dos serviços. Ora bem, não sei se estamos a verificar, quer dizer, os contribuintes à autoridade tributária têm um prazo muito curto, mesmo que fosse até ao dia 31 de janeiro, e que mesmo esse prazo era muito curto. Eles, já não sei se estão a imaginar, toda a gente que esteve na Administração Regional de Saúde durante todo o ano de 2015, toda a gente que esteve, que consultou os hospitais durante todo o ano de 2015, todos os documentos emitidos pelos liceus, pelas universidades, por esse universo do âmbito da prestação de serviços públicos, eu não sei se estamos a ter uma ideia de quantos milhões de atos terão que ser confirmados no e-fatura. Só a partir, atenção, na concessão das pessoas a partir do dia 15 de fevereiro. Ou seja, haveria um mês para digerir todo este volume enorme de documentação, o que é um conceito de funcionamento muito complicado, na minha opinião, e naturalmente, ele mesmo, na sua concepção, gerador de erros e que naturalmente acabavam por redundar em prejuízo dos contribuintes. E era o que eu dizia o ano passado. Eu disse até numa forma e numa expressão que no fundo revelava o meu estado de espírito quanto a esta temática. Disse-o até que quando fosse para a entrega da declaração, em Portugal ia haver uma guerra civil. Evidentemente que eu não me estava a referir a revoluções com tiros, com armas, claro, nada disso, mas sim os cidadãos tremendamente preocupadíssimos e sem poderem resolver os seus problemas ou resolvendo-os de qualquer maneira, daí advindo prejuízo significativo para o IRS. Vamos ouvir mais intervenções. Francisco Silva, muito bom dia para si. Muito bom dia. A minha intervenção vai ser um bocadinho rápida, mas de qualquer maneira é o seguinte, eu houve uma parte da intervenção que não ouvi porque eu fiquei sem o feedback vosso, mas é assim, eu faço as coisas um bocadinho diferente. Eu desde que existe o portal e-fatura,
eu introduzo todas as faturas que eu peço, portanto, junto das entidades, onde vou, restaurantes, saúde, pronto. Vou pedindo as faturas. É um contribuinte proativo, portanto. Exatamente. Ontem foi o último dia em que eu introduzi as faturas já deste ano e algumas do ano passado. O que se passa é que, mesmo a EDP, as águas da zona onde eu vivo, é na zona da Anadia, não introduzem as faturas todas. Isso eu verifiquei-as. E há outra coisa que é muito importante também, que eu gostava de saber como é que isto se resolve. Isto já se passa comigo desde que existe o portal e-faturas. Que é assim, eu registro tudo que é restaurantes, pastelarias, essas coisas todas. Eu sei que, falo por mim, que parte das faturas que eu introduzo, que eu meto, quando vou conferir, eu não confiro faturas, mas verifico que quem faz o serviço a entidade emitente não reconhece a minha fatura. E uma grande parte das faturas ficam pendentes. Isto já se passa desde 2014, passa-se este ano. E eu falo, por exemplo, quando eu compro pão, 50% a 60% das faturas que ele me passa não são reconhecidas por ele. Eu gostava de saber como é que isso se resolve. Eu tive, por acaso, o ano passado, tive cuidado de fazer sobre 2014, fazer um levantamento das faturas que não foram reconhecidas. Mandei em PDF, portanto em Excel, para as finanças, e de volta recebi uma informação muito estranha, que não podiam fazer nada porque era uma coisa que já existia. Agora não percebo como é que isto se resolve. Fica a questão, Francisco. Muito obrigado. Pronto, agradeço. Vamos ouvir agora a Abílio Ribeiro em Guimarães. Bom dia, Abílio. Agora a Abílio Ribeiro em Guimarães. Bom dia, Abílio. Bom dia. Bom dia. Sou o Dr. António Jorge. Desde já quero saudar o Sr. Bastonário da Ordem de Contas. A minha opinião é muito simples. Eu sou muito sincero. Eu sou um contribuinte que 95% das compras que faço peço faturas. E volto que reconheça que há muitos comerciantes que nos veem assim um bocado de lado, visto que eu tento contribuir o máximo para toda a gente pagar um bocadinho menos do que atualmente. Agora, o que eu pedia nesse caso ao Sr. Bastonário, a ver se ele como um caso responsável, se haveria qualquer hipótese de arranjar qualquer software para impor nos comerciantes, para eles automaticamente, a partir do momento que a gente faça uma compra, eles automaticamente registrem isso nos canais. Não é pelo facto de ter dúvidas daquilo que compro que não entra, mas eu acho que era uma forma de se realizar mais receita, visto que eu falo por mim, eu posso consumir 3 ou 4 ou 5 cafés por dia, não peço recibo disso. Acho que é um dinheiro que está a sair, não está a ser... Entendemos o seu ponto de vista. Obrigado, Abílio. Vamos ouvir agora José António. Bom dia para si, José António. Bom dia para si e para o Sr. Bastonário. Já agora agradecer ao Sr. Bastonário que tem feito um trabalho de serviço público notável. Eu só tenho duas fases a dizer em relação a esta ecofatura, ou como é que eu não me disse? E-faturas. E-faturas, peço desculpa. É que, para além de contribuintes, que somos todos, agora também somos empregados das finanças, que a gente tem que estar a fazer o trabalho que o Ministério das Finanças, ou as pessoas que trabalham para o Ministério das Finanças, deviam de fazer, o qual eu sou extremamente contra ser empregado das finanças. Já pago os meus impostos, não tenho que estar a fazer o trabalho deles. É só isto que eu tenho a dizer. Obrigado. Vamos ouvir agora Pedro Martins em Vila de Conde. Bom dia, Pedro. Bom dia para si, bom dia para o Dr. Domingos Azevedo. Bom dia. E bom dia a todos os portugueses. A minha questão é muito simples. Ao Dr. Domingos Azevedo, é difícil arranjar um software em que todo o Estado faça faturas? E a outra questão é a seguinte. Eu estou com problemas de faturação a nível de juros de crédito de habitação e estou com problemas dos recibos do condomínio. Será que as empresas de condomínio também é difícil ter um software de faturação e que envie o SAFT para a autoridade tributária? Obrigado, Pedro. Eu acho que independentemente da instituição, devíamos de faturar, de arranjar um software de faturação para emitir fatura, mesmo que esteja isento de IVA. Até o próprio Estado. Muito obrigado. Assim que se consegue controlar. Muito obrigado pela sua colaboração, Pedro Martins.
Doutor Domingos Azevedo, vamos olhar para este conjunto de situações. Quero começar por esta do Pedro Martins, por exemplo, a questão dos juros, dos bancos e o condomínio. Pode, sim, senhor. Ora, muito bem. E veríamos os juros, os bancos, e não só os bancos, algumas instituições em Portugal, talvez pela sua dimensão, e muito organizadas, diga-se em abordagem internamente e em alguns sentidos, têm menosprezado por vezes a justificação dos atos que por vezes têm com os seus clientes. É o caso dos bancos, em que por vezes debita-se na conta taxa disto, taxa daquilo, taxa daquele outro, mas não se emite documento nenhum, apenas se debita na conta porque fica a débito do cliente e fica naturalmente a crédito do banco. E esse hábito está a mudar, a verdade tem que se dizer que está a mudar. E está a mudar porque cada vez mais as pessoas questionam porque estas exceções e porque determinadas exigências para determinados contribuintes e não as exigências para outros contribuintes. O caso dos condomínios é uma outra questão também pertinente, e que normalmente são, enfim, despesas que são suportadas pelos condóminos e evidentemente que há um certo laxismo. Eles são obrigados a emitirem documentos. Tudo o que nós pagamos tem que ter uma justificação. E por isso, sempre que eu pago uma coisa qualquer, tem que ter um justificativo daquilo que paguei. E por isso os condomínios também são obrigados. A Ordem tem vindo a desenvolver um programa muito simples de faturação para os seus membros, e que poderia responder a esta questão quanto àquelas entidades que fazem as contabilidades e que têm... Mas questão prática, aquilo que pagamos de condomínio pode servir para ser deduzido? Então não pode. Quem tem, por exemplo, a casa alugada, deduz ao rendimento ilíquido recebido na renda. Quer dizer, eu se tenho um apartamento alugado. Este apartamento, por exemplo, gera no final do ano, imaginemos, por exemplo, 3.600 euros. Um apartamento a 300 euros. Ora bem, se eu tiver pago o condomínio, se o condomínio for da minha parte, não for do arrendatário, se eu tiver pago o condomínio, se eu tiver pago as despesas gerais, por exemplo, como reparação, conservação do edifício, hoje são aceites como para deduzir ao rendimento bruto que eu obtenho. E por isso eu tenho que ter uma justificação de pagamento disto. Mas quem diz condomínio, diz esta situação, não é uma despesa de habitação. E portanto, imagino que quem tem faturas ou recibos, não sei explicar qual é a expressão mais correta, por parte de uma empresa que gera o condomínio, em que categoria que se gera o condomínio? Despesas com a habitação. Não são despesas com a habitação, são despesas com a habitação. Mas atenção, porque as habitações pode ser de rendimento, de fruição própria ou de rendimento. Não é? Claro. É o caso quando estamos alugadas, são de rendimento, quando são de fruição, não deixam de ser despesas de habitação. O outro já expliquei como é. Agora, diz-me aqui o Abílio Ribeiro, diz que 95% das compras que faz, pede sempre faturas. Eu faço-lhe um incito a que comece a pedir também dos 5%. Tudo aquilo que eu pago, eu peço uma faturinha. E por isso, esse é um hábito que todos nós devemos ter. Agora, levantam aqui uma questão que é uma questão pertinente. Quando eu cumpro, peço a fatura, e que garantia é que eu tenho que esta minha fatura vai ou não vai para a autoridade tributária? Isto é, se aquele que me vende se cumpre com a obrigação ou não. O sistema foi concebido no sentido dos sujeitos passivos, e como diz aqui um senhor também, este Abílio Ribeiro, diz... o sistema foi concebido no sentido de, se o contribuinte não vê lá a fatura, então ele inscreve a fatura e quem lhe passou a fatura fica na situação de incumprimento. Ora bem, e então a autoridade tributária tem aqui elementos que lhe permitam de imediato proceder a uma inspeção de fiscalização. E aqui tem razão o Abílio Ribeiro, que é quando diz que, naturalmente, lhe estão a obrigar a que ele seja trabalhador gratuito do Estado, porque na medida em que se autofiscalizam, eu não gostaria de chamar assim, eu gostaria de lhe chamar uma outra coisa, que é
o tratamento interessado, sucessivamente, que cria sucessivo interesse, ou seja, interessa ao contribuinte, mas ao mesmo tempo que o contribuinte vai declarar esta fatura, interessa ao Estado porque a pessoa está a cumprir a sua obrigação. Um regime de colaboração. Exatamente, um regime de colaboração que aqui, neste caso, mas tem toda a razão quando diz que, na verdade, ele acaba por ser, ao defender os seus interesses, acaba por ser fiscal do Estado, fiscal gratuito do Estado. Agora, como é que isto poderia ser resolvido? A obrigação das pessoas de enviarem a fatura já existe. A obrigação de enviar o SAFT-T, que contém todas as faturas. Os brasileiros fizeram isto de forma diferente. E não sei se nós não teríamos também feito isto de forma diferente. Os brasileiros fizeram isto de forma diferente, que obrigaram à emissão das faturas num sistema informático do próprio Estado. Isto é, eu tendo aqui 2 elementos identificativos que são originários das pessoas, isto é, só são delas, são elementos identificativos ligados às pessoas, que é o número de contribuinte. Eu sei sempre, quando emito uma fatura, então eu sei, mesmo que não seja no meu software, eu sei que o Manuel Joaquim da Silva tem o número de contribuinte 100, 200, 340. E que o emissor, que tem o número de contribuinte, se for sociedade, começa por 5, 500, 200, qualquer coisa, e assim sucessivamente. Isto é, eu na fatura consigo emitir quem é o emitente, consigo identificar quem é o emitente e quem é o destinatário. Ora bem, então o que é que eu preciso saber? Só sabendo estas duas coisas, só preciso saber o montante. Porque o Governo seguiu uma outra característica, também com algumas deficiências, mas que parece ter vindo a resolver, que é a indexação do emitente da fatura ao seu código de atividade. Ao código de atividade. E que, resolvido esse problema, então nada obstava que estas faturas pudessem ser feitas num sistema em que internamente depois esta informação era exatamente trabalhada internamente. Mas não estamos assim, não fomos por aí, temos que naturalmente viver com aquilo que temos. Agora, o Francisco Silva levanta aqui uma questão pertinente. Uma questão muito pertinente, e é... Então a EDP, uma empresa símbolo no país, não cumpre com as suas obrigações? Então a EDP emite as faturas e depois não as transmite transmite através do seu SAFT? Ora bem, há aqui alguma coisa que realmente não está bem. E será necessário verificar este tipo de situação, porque um contribuinte, um cidadão, posto em confronto com um gigante destes que é a EDP, meu Deus, ele não tem força nenhuma, a não ser que ele faça aquilo que o sistema diz. É que o sistema diz assim: você digita a fatura, não é fatura, e a fatura é-lhe aceite. Tem é que guardar durante 5 anos, penso que é 5 anos, a fatura em seu poder. Ora, compete à autoridade tributária, a partir do momento em que detecta uma fatura uma situação de incumprimento, compete à autoridade tributária imediatamente agir. E agir como? Fiscalizando estas entidades. Porque pode indiciar por erros informáticos, não quer dizer que isto seja uma vontade deliberada, pode ser um mero erro, mas o que é facto é que esse erro pode estar a prejudicar o país, não ser considerado como proveito, mas de certeza que está a prejudicar o cidadão. O contribuinte. Vamos avançar com mais intervenções. Fernando Quintas, em Vila Nova de Gaia, bom dia. Bom dia. Eu tenho uma dúvida que já coloquei ao Portal das Finanças, ao E-Balcão, para ser esclarecido, e agradecia se o Sr. Bastonário me podia dar resposta antecipada, com certeza, ao E-Balcão, porque já estou há um tempo à espera que me respondam. A dúvida é esta. No meu número fiscal, no E-Fatura, eu tenho as despesas gerais familiares e já tenho atribuído o máximo 250 euros, que é o que se pode deduzir. Mas eu e minha esposa fazemos parte da mesma declaração de IRS, conjuntamente. Como o valor que eu tenho nestas despesas ultrapassa, são à volta de 10.400 euros em despesas,
tenho 250 para cada um, mas não é fatura, aparece só para mim e não para a minha esposa que está noutro. Já percebemos a dúvida. Fernando, é só? É só, muito obrigado. Bom dia. Vamos ouvir Armando Tudela em Palmela, bom dia. Bom dia. Faça favor, Armando. Eu desejava colocar uma questão e fazer uma pequena observação, algumas das quais, aliás, já foram feitas. A questão era a seguinte, que eu gostava que o Sr. Bastonário me pudesse responder. Alterações ao registro dos recibos. Eu há alguns recibos que registrei no e-faturas como restauração, quando, no que respeita à alimentação que fiz nos supermercados, conjuntamente com algumas compras que ali adquiri. Eu gostava de poder alterar o item de restauração para outros, uma vez que penso que na restauração não está completo. A outra, isto é uma questão, a observação que eu gostaria de pôr era a seguinte, quer dizer, estamos a fazer, relativamente ao passado, um trabalho a duplicar, que no passado nós preenchíamos o IRS com as nossas despesas todas feitas durante o ano. Agora, além de termos que registrar as faturas, ainda temos que verificar se os comerciantes as colocaram lá. Quer dizer, isto é um trabalho feito de uma forma duplicada. Estes softwares, estes programas informáticos, têm muitas falhas. Não só este, mas outros também. E são estas falhas que nos levam um bocado a ficar desgostosos de como o Estado encara estas questões do fisco, não é? Dos contribuintes. No fundo era só isso. Obrigado, Armando. Bom dia. Sr. Bastonário, vamos responder, por favor, rapidamente a estas duas questões. Esta relacionada com as despesas. Ora bem, muito bem. Euros. Certo. O Sr. Fernando Quintas levanta aqui uma questão que é uma questão pertinente e que não é fácil. A legislador diz 250 euros o limite por cada sujeito passivo. Pressupõe, numa primeira leitura, que os documentos sejam subdivididos. Divididos num sujeito passivo, porque o que ultrapassar poderá ser perdido e, naturalmente, essa ultrapassagem de poder não ser perdida e só considerar os documentos que estejam no número de contribuinte do cônjuge ou do outro sujeito passivo. Ora bem, a mesma questão não se colocará, na minha opinião, se optar para a apresentação da declaração conjunta. Dito de outra maneira, hoje a regra base, contrariamente ao que era o ano passado, são as declarações em separado. Isto é, se os contribuintes nada disserem, então cada um dos contribuintes, cada um dos sujeitos passivos, terão que entregar a sua declaração. E naturalmente que aí, então, na minha opinião, é indexada as despesas que a cada um estiver identificados com o respectivo número de contribuinte. Mas, na minha opinião, no caso de entregarem as declarações conjunta, e porquanto ter aqui uma ideia de dedução em termos conjuntos do agregado familiar, eu penso que ele deve poder deduzir os 250 mais a parte que corresponder desse mesmo excesso. Porque aqui a leitura que é feita é uma leitura do agregado familiar no seu conjunto. O legislador não especifica isto. O legislador diz apenas que pode apresentar as declarações separadas ou em conjunto. Sendo que, sendo em conjunto, tem que haver opção para esse efeito. Mas é uma questão, na minha opinião, que se apresentar as declarações em conjunto, deve poder deduzir, porque eu em conjunto trato uniformemente os dois sujeitos passivos, marido e mulher, no âmbito de uma cédula própria, que é o agregado familiar. No caso da declaração ser apresentada separadamente, que é a regra geral, na minha opinião, não poderá deduzir o excesso que vai das despesas que só um dos cônjuges tem. No próximo ano, façam uma coisa muito simples, façam assim, e já no ano em curso, façam assim. Peçam faturas no nome de um sujeito passivo até esgotarem as despesas. E quando esgotarem, então, passem a pedir as faturas com o número de contribuinte do outro sujeito passivo. Penso que é mais seguro assim para todos e não deixa estas dúvidas na interpretação de outras pessoas. Quanto à distinção entre a alimentação, portanto, serviços de restauração dentro de um supermercado e... não há problemas nenhuns, não será o primeiro, não é o primeiro supermercado que tem restaurantes que explora restaurantes. Não há problemas nenhuns, mas a questão que este colega coloca, que este senhor coloca, o Armando Tudela, eu penso que é outra. É que o supermercado pode às vezes ter lá restaurante,
mas não ter o código da atividade de restauração. Pois, vamos lá ver. É exatamente essa ideia com que eu fiquei. Ora bem, vamos lá ver. Uma entidade pode ter até um número, penso que até 20 códigos de atividade diferentes. E claro que, evidentemente, que por exemplo, um supermercado, um Continente ou um Pingo Doce, ele vai pôr os códigos de atividade em função dos seus interesses, ou seja, em função do maior volume de negócios que estas atividades tenham. Por exemplo, de material escolar, vai ter ou não vai ter este código de atividade? Por exemplo, de venda de livros, vai lá ter ou não atividades de livraria? E outras situações. Por isso, a questão que ele coloca, que este nosso Armando Tondela coloca, deve ter a ver com esta questão de identificação da atividade. De identificação da atividade. E se for esse o problema, o sistema não lhe vai aceitar. E não lhe vai aceitar porquê? Porque a entidade que lhe prestou o serviço, neste caso a restauração, não pode alterar porque ela não tem um código que a identifica como prestadora dos serviços. Não é autónoma dentro Uma outra questão que este colega, exatamente, uma outra questão que este senhor coloca é a diferença entre aquilo que nós fazíamos no passado e aquilo que fazemos agora no âmbito do IRS. Bom, eu penso que o e-fatura tem, indiscutivelmente, algumas virtualidades. Na minha opinião, tem-nas porque conduz-nos de uma forma muito mais segura e muito mais assertiva a uma sociedade mais transparente, a uma sociedade onde haja mais tratamento igualitário dos cidadãos e mais justiça fiscal. Eu acho que sim. Agora, as questões de adaptação, de necessidade de adaptação a estas mudanças, é que não podem ser assim do dia para a noite. É preciso mais tempo. Daí o regime transitório do que o Governo Exatamente. As pessoas têm que as assimilar e têm que as compreender. E deixe-me só para terminar, muito rapidamente, este ano o Sr. Armando Tondela ainda pode fazer o seu IRS exatamente como fazia em 2015. Quanto a um passe de estudante, por exemplo? Esse é um grande problema que ninguém chega a acordo. Um passe de um estudante, transportes. Há uma circular da autoridade tributária que vem nos dizer que o caso seja a própria escola a fornecer este transporte, é isento. Mas a maioria são as autarquias. Ora, aí está. E aqui deixa de ser isento porque aqui é sujeito a uma taxa superior ou a taxa mínima. É a mesma coisa com as refeições nas escolas, quando se trata de uma empresa a fornecer ou quando alimentação. Se trata a própria escola, exatamente. Eu acho que esta dicotomia, eu penso que não está correta, na minha opinião. Mas pronto, aceito que em termos puristas da lei, façam esta interpretação. Mas o que é que de facto eu tenho? Portanto, deixe-me só clarificar, Sr. Bastonário. Quando temos um estudante universitário, por exemplo, que faz parte de um agregado familiar, que tem um passe para se deslocar de casa para a universidade, ou na Carris ou na STCP, esse valor que os pais despendem na compra desse passe não pode ser deduzido em sede de despesas de educação. Mas deixe-me só clarificar uma coisa, que as pessoas não se aperceberam disto. É que eu às vezes tenho um problema muito grande comigo. Sabe qual é? É que tenho razão antes do tempo. E quando se tem razão antes do tempo, corresponde exatamente socialmente a não ter razão. E quando foi alterado o IRS, eu disse com clareza e disse alto e bom som, atenção que há uma diminuição das deduções do IRS. E expliquei porquê. Porque limitam hoje o direito à dedução à taxa de IVA, coisa que não acontecia anteriormente. Você hoje só pode deduzir no IRS aquisições que sejam isentas de IVA ou sujeitas à taxa mínima. Quer dizer que isto retira-lhe uma série de direitos que tinha até ali, muito grandes. É o caso que estamos a falar, que me apresentou agora. Quer dizer, uma família que tenha um passe, por exemplo, em que se desloca, mas como é sujeito a uma taxa de IVA diferente da menor, não pode deduzir para a IRS. Muito bem, mas acho que aqui na questão dos almoços, se me permite, na questão da alimentação, eu acho que há aqui uma dicotomia que não faz sentido. Ou seja, o estudante tanto tem que almoçar se for a escola a fornecer-lhe o almoço, ou se for uma empresa privada que concerta com a escola um determinado preço e forneça o almoço ao estudante.
É aqui esta dicotomia que eu acho que mais dia menos dia terá que ser revista, porque acho que não faz sentido. A essência, e a nossa Lei Geral Tributária é clara, a essência deve sobrepor-se sobre a forma. E a essência deste problema, qual é? Fornecimento de alimentação aos estudantes. E porquanto, sendo a essência a alimentação, sendo a essência as despesas que o estudante tem que suportar no âmbito da sua vida como estudante, essa deveria ser dedutível. Esperemos que cheguemos lá um dia qualquer. Vamos ver. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Por nada, eu é que agradeço. Por ter estado connosco esta manhã e por ter dado este contributo importante, julgo eu, para os nossos ouvintes. É evidente que tínhamos muitos mais para ouvir, muitas outras dúvidas para trazer a esta emissão da Antena Aberta. Não foi possível, chegamos ao limite do tempo. Muito obrigado a todos por terem participado e, sobretudo, obrigado pela sua fidelidade e por ter acompanhado o programa. Voltaremos amanhã depois das 11. Bom dia. Antena Aberta, edição foi de António Jorge.